Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Tiago Rodrigues, um podcast do Sistema CNA Senar. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Ouça o Agro, Gestão e Mercado, seu podcast sobre mercados agropecuários e gestão de preços e custos no meio rural. No episódio de hoje, a gente vai debater a declaração do ITR 2022, que o produtor precisa ficar atento nesse momento. Eu sou o Tiago Rodrigues, assessor técnico da CNA e trabalho com o projeto Campo Futuro, uma iniciativa do Sistema CNA que trabalha com levantamento de custos no meio rural. Comigo hoje, José Henrique Pereira, assessor técnico da Comissão de Assuntos Fundiários da CNA. Bem-vindo, Zé. Boa tarde, Tiago. É um prazer estar aqui no podcast Ouço Agro com você. Estou à disposição para retirar as dúvidas aí sobre o ITR exercício 2022. Beleza, Zé. O primeiro ponto que a gente vai debater aqui, ele está muito ligado à questão do como o ITR está inserido hoje na dinâmica do produtor rural, né? E pela abordagem que a gente tem aqui via projeto Campo Futuro, um dos principais pontos remete a custo de produção, né? Se a gente analisar hoje o volume de capital imobilizado que o produtor tem hoje com relação à terra, a gente pega duas atividades aí que são um pouco, podem exemplificar bem o que a gente está falando. Se a gente pegar o caso da pecuária de leite, praticamente 50% do capital que o produtor tem imobilizado está colocado ali em terra. Então isso é um ponto que chama atenção, principalmente à medida que a gente trabalha com eficiência produtiva, né? Ou seja, o produtor ter que ter produção para diluir esse estoque de capital que está empatado em terra. E o segundo ponto, que aí tem mais relação com o ITR propriamente dito, é a questão do impacto que os impostos hoje têm dentro do custo de produção, né? Se a gente analisar sobre o ponto de vista aí, de item do custo de produção, hoje, nas diversas atividades agropecuárias que a CNA acompanha através do projeto Campo Futuro, a gente tem aí valores entre 3 a 6, 8% do custo sendo impactado diretamente com o gasto e impostos, né? E por que a gente está falando isso? O ITR hoje, ele se baseia muito no valor de terra nua, né? Então esse é um dos principais pontos e é o chamariz realmente para a cobrança feita aí a nível de imposto propriamente dito. Então nesse sentido, Zé, só para a gente explicar para o público que está nos ouvindo, o que é o ITR no grosso modo, o que ele representa, como é que ele foi criado, enfim, dá uma visão para nós nesse sentido aí. Então, Tiago, o ITR, ele é o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural. Ele foi criado lá no Código Tributário Nacional em 1966. E aí chegou na Constituição Federal de 88, foi colocada a questão da função social da terra. O que é isso? Foi decidido que o ITR não seria um imposto com fins arrecadatórios, mas apenas regulatórios. Ou seja, ele não tem a finalidade de arrecadação, ele é um imposto extrafiscal. Por quê? Porque a ideia era você inibir aquelas grandes porções de terras latifundiários improdutivos. Ou seja, você taxar aqueles que tinham muita terra, você aumentar a alíquota do imposto, e para aqueles que possuíam terras produtivas, você diminuir a alíquota do imposto, para você incentivar o uso da terra e a função da terra. Então tinha lá o grau de utilização, tem que ser acima de 80%. O grau de eficiência de exploração, acima de 100%. Caso isso não ocorra, o produtor pode ser desapropriado de sua terra. Então a Constituição de 88 foi muito importante porque colocou essa questão da função social e a questão da extrafiscalidade do imposto. Então o ITR ele é destinado para pessoas físicas ou jurídicas que possuem o título de domínio da terra ou apenas a posse ou algum outro domínio ou título precário. Então todo vínculo com a terra, ela tem que declarar o imposto de renda. Não, perfeito, Zé. Eu acho que a ideia principal era trazer essa linha aí realmente da importância do ITR para que ele foi criado, né? Você acabou de explicar para nós aí. E da agora para frente, dar essa visão para o produtor aí que está se vendo agora nesse momento com a necessidade de fazer a declaração, de como ele pode fazer isso, né? A gente tem agora aí o prazo para a entrega da declaração, né? Que começou agora no dia 15 de agosto e vai até o dia 30 de setembro. Seguindo o que está descrito lá na Instrução Normativa 2095, né, da Receita Federal, eu queria que você detalhasse um pouco o que essa normativa trouxe, Zé, e o que o produtor tem que estar atento nesse momento, justamente para que ele não caia em alguns erros comuns aí com relação a essa declaração.
Então, Thiago, o produtor vai ter que entrar no site da Receita Federal, o link está lá na instrução normativa, e baixar o programa gerador do ITR 2022. E lá ele vai ficar atento principalmente a que ele tem que preencher o ADA. O que é o ADA? É o Ato Declaratório Ambiental. O ADA, ele é para fins da exclusão das áreas não tributáveis. O que são essas áreas não tributáveis? Vegetação nativa, reserva legal, pastagem natural, área de vegetação nativa como toda a propriedade. Essas áreas não entram no valor do ITR, então ele tem que descrever elas no ADA, que é um documento, um cadastro que ele vai preencher no site do IBAMA e vai anexar na sua declaração. Além do ADA, ele vai precisar colocar o número de registro do CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, no próprio imposto. Então, essa etapa é muito importante, porque se o produtor não colocar esse ADA, que a Receita ainda exige, essas áreas de vegetação nativa, reserva legal, APP, ela vai ser tributada. Então, o produtor vai pagar o imposto para uma área que ele não está utilizando, que o imposto, a base do imposto, de acordo com a Lei 9696, é sobre o valor da terra nua tributável. O que é? As benfeitorias, as instalações, o que ele produz, a sua produção agrícola, todas as áreas que ele utiliza da propriedade, a pecuária, as pastagens cultivadas. O que não for utilizado, o que for vegetação nativa, não é tributado. Bom, foi bom você ter colocado esse ponto, Zé, principalmente com relação aí ao ADA, porque é uma ação declaratória, né? Então o produtor mesmo tem que se imbuir dessa responsabilidade de colocar ali quais são as áreas que são realmente tributadas ou não, né, para que ele faça esse controle, e a partir daí ele realmente tenha essa interação com toda a dinâmica de declaratória, vamos dizer assim, para que ele sinta seguro nas informações que ele está repassando também, né? Então isso é importante a gente frisar aqui, porque como é algo autodeclaratório, o produtor tem que estar muito atento a isso para não cair depois em alguns pontos aí chave dessa declaração que podem ser pegos lá na frente, né? Então, esse é o principal ponto. Também já chamando a atenção para um outro ponto que você citou aí, Zé, valor de terra nua. Hoje, basicamente, o que a gente tem é que a maioria dos produtores tem que estar atento à relação desse valor de terra nua que foi publicado pela própria Receita Federal no site, né? Essa informação tem por objetivo principal aí arbitrar qual vai ser a base de cálculo do imposto. E pelo que a gente tem acompanhado aqui, você principalmente que está na linha de frente da comissão ali, tem escutado bastante produtores nesse sentido, questionando esses valores de terra nua. Eu queria que se você desse uma explicada no como é que está esse contexto hoje, o que os produtores têm mais sentido do ponto de vista local, né? O que eles estão vendo lá no campo que está acontecendo com esse valor de terra nua. Sim, você tocou num ponto muito importante, Thiago, porque é importante o produtor ficar atento ao valor da terra nua. O que é o valor da terra nua, primeiramente, o conceito, né? O valor da terra nua é o estado da terra no seu estado natural, a superfície da terra e a sua respectiva vegetação nativa, sua respectiva reserva legal. Então, tudo isso que não tiver ação antrópica do produtor rural, se ele tiver uma pastagem cultivada, não entra nesse campo do valor da terra nua. É tudo que for a vegetação nativa da propriedade, entra no valor da terra nua, entra como terra nua. Então, o que é a terra nua? Você tem que pegar o valor da terra total, de acordo com a NBR 14653 da ABNT, você tem que pegar o valor do imóvel total e diminuir dos valores da benfeitoria, dos ativos, se possíveis passivos ambientais. Então você vai lá e você vai tirar o valor da terra nua. E a Receita Federal, a partir do ano de 2005, ela fez convênios com as prefeituras municipais. Para quê? Porque antigamente, quem não é conveniado, a arrecadação vai 50% para a Receita e 50% para o município. A partir desse convênio, 100% da arrecadação, quem fez vai para o município. Então, os municípios eles têm que lançar até o último dia 8 de abril, os valores de terra nua no CIPIT, que é o Sistema de Preços de Terras da Receita Federal. E esse sistema vai basear o valor de terra nua do município. Baseado em quê? De acordo com a Instrução Normativa 1877 da Receita. A dimensão do imóvel, a sua aptidão agrícola e onde ele está localizado. Então, tem que levar em consideração esses fatores. Então, a Receita lança lá, o município tem que lançar lá o valor do VTN no CIPIT.
Então, o que a gente fez? A gente faz reuniões mostrando que é importante esse acompanhamento desse valor por parte dos sindicatos rurais, por parte das federações. Por quê? Porque é importante rever se tiver um valor supervalorizado antes desse lançamento, antes de abril, o município alterar. Porque se o produtor, se já tem um lançamento, depois é difícil o produtor mudar esse valor de terra nua. Então a gente pede o quê? O produtor fica atento. A gente aqui, a CNA, fez um modelo de carta de denúncia para o produtor rural, o produtor rural, junto ao sindicato, à federação, enviar para a Delegacia da Receita Federal, se tiver um valor, se ele perceber que tem um valor supervalorizado. Então, assim, é importante o produtor acompanhar, porque, assim, a ideia, Thiago, é que o produtor pague o valor real, o valor da terra nua real. Só que, muitas vezes, o que eles fazem é o valor do imóvel todo, como um todo. Eles não conseguem retirar, né, não fazem o valor correto, a metodologia correta, como diz a NBR, que é retirar as benfeitorias, as culturas perenes, as culturas temporárias, tudo isso tem que retirar do cômputo do valor da terra nua. Então eles fazem lá eles colocam como valor de mercado, como se você fosse comprar a fazenda, o que está errado. Então, assim, é importante o produtor ficar atento e ele próprio, a própria instrução normativa fala que ele próprio pode realizar o seu laudo técnico. Ele pode fazer o laudo técnico com um profissional habilitado, com a ART, para contrapor esse valor, se ele achar que não convém. Muitas vezes fazem o laudo técnico da região, o sindicato faz da região, só que assim, é importante porque tem muitas peculiaridades na fazenda. Então tem produtor que lá, por exemplo, tem uma cascalheira e o outro do lado dele tem uma aptidão boa. Então esse produtor que tem a cascalheira, ele vai ser prejudicado, que a aptidão dele não vai ser tão boa igual ao do lado. Então assim, a gente aconselha o produtor a fazer o seu próprio laudo técnico. Se ele não assim, é para fazer, mas principalmente se ele vê lá que o valor do CIPIT, que é o sistema lá de valor da Receita Federal, que o próprio município tem que fornecer, estiver fora do valor aceitável. E isso o produtor tem que fazer, ele tem que ver, será que vale a pena eu pagar um laudo técnico para eu contrapor esse valor? Se for uma coisa muito exorbitante, sim, vale a pena. Se não, ele vai ter que negociar isso junto ao seu sindicato rural via prefeitura. Um ponto que você colocou aí, Zé, que interessa bastante do ponto de vista operacional, né? É essa atenção que o produtor tem que ter nos valores que realmente o município está colocando como preconizado para esse valor de terra nua, né? Como você disse lá no início, era uma declaração que não tinha fins arrecadatórios, né? O município se vangloriou, de certa forma, de pegar esse bônus gerado aí por essa questão colocada lá na Constituição ainda, né? Então trouxe para isso uma fonte de receita, e a gente sabe que hoje está bem complicado com relação à redução de receita a nível de arrecadação, né? Seja ela municipal, estadual, até nacional, né? Então toda oportunidade que se tiver de acompanhar esse processo de perto, ela tem que ser bem feita. E você colocou um ponto interessante também, que foi a questão da opção que o produtor tem hoje de não ficar preso realmente àquilo que o município declarou, né? Então a gente tem a Receita Federal, por um lado, estipulando quais são os valores através de normativa, né? Se não me engano, a normativa de 2019 da Receita que falava a respeito disso. E o município segue a linha de raciocínio que ele entende como certa, né, e faz aquilo no sentido arrecadatório da coisa, mas aí o produtor tem a opção de fazer um laudo, contratar uma pessoa especializada para realmente trazer e debater. Ou a própria isso. denúncia, né, que ele pode fazer via Delegacia da Receita Federal. Se ele vê que tem um valor muito exorbitante, ele pode denunciar também. E a gente tem até um modelo, as federações já receberam um modelo de denúncia também, que a gente elaborou aqui na CNA. Essa é mais uma da iniciativa da CNA, né, com essa pauta referente aí a ações de cunho mais fundiárias, vamos dizer assim, né? Então, só para recapitular aí para o pessoal que está nos acompanhando, em 2018 a CNA teve uma importante conquista com relação a essa própria pauta do ITR, né? Na época se conseguiu tirar do valor de terra nua toda a questão que era referente a agregação de valor, vamos dizer assim, que era se colocado em cima do valor territorial, né? Então a gente tinha cálculo em cima de benfeitorias, entrava galpão, curral, enfim, tudo que estava sobre a terra ali, isso meio que entrava no cálculo, né, Zé? E de 2018 para cá, com essa ação da CNA junto à Receita Federal,
a gente conseguiu trazer um balizador justamente para que esses bens não sejam computados no valor de terra nua, né, Zé? Sim, exatamente. Além disso, Tiago, outras ações que a gente fez junto à Receita Federal foi principalmente em relação, porque a gente sabe que o ADA é um ato declaratório que você cadastra, você fala lá, você preenche qual é a sua reserva legal, sua APP, sua vegetação nativa. Hoje em dia a gente já tem o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, mais de 6 milhões de produtores já aderiram ao CAR, e ela lá possui as suas informações geoespaciais, georreferenciada. Então, assim, a gente considera que o ADA é um cadastro que não tem mais utilidade ou necessidade, não precisaria, é uma burocracia a mais para o produtor. E a gente sugeriu isso para a Receita Federal, de utilizar, hoje em dia a gente usa uma palavra chamada interoperabilidade, que é você cruzar, você utilizar os bancos de dados dos diversos órgãos. Então, assim, você pode consultar a sua informação na Receita, no INCRA, na FUNAI, e você vai mudando essa informação, você vai conectando esses bancos de dados. Então, assim, a Receita poderia conectar junto ao Cadastro Ambiental Rural e utilizar essas informações. Além disso, a gente tem um problema aqui no Brasil também da questão de áreas invadidas. Então a gente até solicitou para a Receita que, se possui lá, colocar um campo na declaração do ITR, se possui alguma área invadida, que essa área também seja classificada como não tributável, porque o produtor não vai poder utilizar aquela área. Então, assim, acaba ele, às vezes tem até o imóvel todo invadido, ele vai pagar ITR por um imóvel que ele não pôde utilizar durante um ano, né? Então a gente fez essas sugestões da Receita. Outra coisa que a gente falou também é dar mais possibilidade das formas de pagamento para o produtor rural, né? Ele emite a DARF, agora que a gente conseguiu colocar código de barra na DARF, e além disso ele tem alguns bancos conveniados lá da Receita Federal, mas hoje em dia a gente tem outras formas, tem o Pag Tesouro, que utiliza Pix, dá essa diversidade de pagamento para o produtor rural poder efetuar. Então a gente fez essas sugestões para a Receita Federal, já tem uns 2 anos, ela até falou, acho que foi início do ano passado, ela falou que nessa declaração ia rever alguns pontos, mas acabou que não evoluiu muito, porque ainda a gente é obrigado a ter o ADA, a DARF tem agora o Código Barra, mas não tem muita opção de pagamento. Então a gente está sempre tentando construir junto à Receita Federal, junto a outras entidades, como o Conselho Nacional dos Municípios, para tentar auxiliar e ajudar nessa desburocratização do ITR. Não, perfeito. Eu acho que do ponto de vista operacional aí, principalmente com relação ao ITR, você colocou bastante das ações aí que a CNA vem fazendo, né? E isso é interessante para o pessoal que nos acompanha, e principalmente do ponto de vista do produtor, para que ele fique atento a essas movimentações, né? Acompanhe as nossas mídias sociais aí para ter essa interação, para entender um pouco do que está por trás do trabalho do dia a dia nosso, justamente para que, a partir do momento que ele se sinta representado ali por alguma das pautas que a gente está trabalhando, que ele interaja conosco, traga informações, traga o seu depoimento para que a gente consiga trabalhar muito bem alinhado entre o que a gente faz aqui a nível de Brasília, né, com o que o produtor realmente está demandando lá no campo. Caminhando para o fechamento desse episódio, o que a gente deixa aqui de recado final é basicamente o produtor se atentar aí ao prazo da declaração, né, Zé? Para não gerar pendências cadastrais. Então ele começou agora no dia 15 de agosto e vai até o dia 30 de setembro. Esse procedimento é um procedimento obrigatório para o proprietário de terra, para o titular de domínio, posseiro. Então, assim, não precisa ter o tipo definitivo, qualquer tipo de posse precária, ele tem que declarar o ITR. É isso. Esse é um ponto também importante, né? Que o produtor pode achar que eu só arrendo terra, não preciso fazer o meu ato declaratório, e isso tem que acontecer, né? A declaração é feita de forma online, né? A gente tem aí, por intermédio do programa do ITR 2022, no site da Receita Federal, todas as informações aí e orientações para que o produtor faça essa declaração, né, com base no que foi publicado na Instrução Normativa 2095 desse ano, né? E aí, com base nisso tudo, o produtor se atentar para não perder os prazos, seguir o que está no site, para que no final dê tudo certo. Só mais uma coisa, Tiago, que eu esqueci de falar, que é mais uma ação do Sistema CNA. A gente, todo ano, junto com o Núcleo Econômico da CNA, a gente faz um estudo comparando o sistema de preço de terra do ano anterior com o desse ano, para ver onde houve aumentos, porque a gente percebeu
que em alguns casos aumentou mais de 600% o valor de terra nua de um ano para outro em determinado município. Então, assim, um completo absurdo. Então, a gente sempre faz esse comparativo, além do com o CPIT do ano anterior, com o valor de terra de mercado. A gente pega uma instituição que faz esse levantamento de terra e faz o comparativo. Porque se o valor de VTN der igual ou superior, tem alguma coisa errada, é o valor de terra de mercado. Que o VTN tem que dar bem inferior. Que o VTN, como a gente falou, ele só vai levar como base a área de vegetação nativa. Não inclui as benfeitorias, as pastagens cultivadas, as culturas temporárias ou as culturas permanentes. É só a vegetação nativa. Então a gente sempre faz esse estudo comparativo e envia para as federações. Então o sindicato rural entre em contato com a sua federação. Esse ano deve estar saindo o estudo agora, se não sair essa semana que vem. E a gente está sempre disponível também, se o produtor também quiser esse modelo aí de carta-denúncia para VTN supervalorizado, a gente também pode enviar também. E isso é importante para o produtor fazer esse comparativo para ver como é que, se meu município aumentou, por que teve esse aumento tão grande do valor de terra nua do seu município. Não, perfeito. Com esse último comentário que o Zé fez aqui, a gente caminha para o encerramento desse podcast. Obrigado a todos aqueles que nos acompanham. Obrigado, Zé Henrique, pela parceria. Obrigado, Thiago. Foi um prazer ter participado aqui do Ouço Agro. Esse foi mais um episódio do podcast Ouço Agro. Até o próximo e um abraço. Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Tiago Rodrigues, um podcast do Sistema CNA Senar.